Boa noite. Esta semana vamos falar sobre uma das mais graves situações de exclusão social, a situação de sem-abrigo. Mas antes resumimos o programa da semana passada. O conceito de diversidade funcional, creio que espelha um pouco o ciclo de vida da pessoa e ao longo do qual vai tendo mais ou menos limitações. Aprender a lidar com a diferença e torná-la, de facto, uma característica. Daqui a uns anos vamos, de facto, ter uma população mais envelhecida, mais limitada e, portanto, vamos necessitar de ter, de facto, a sociedade e o nosso contexto físico preparado, não é? A par de muitas vezes as pessoas estacionarem em cima dos passeios ou bloquear as passadeiras ou estacionarem indevidamente nos lugares, temos, de facto, depois estas barreiras de não existir percursos acessíveis ou mesmo edifícios completamente inacessíveis. Considerar intolerável algumas situações, mesmo aquelas que não nos dizem diretamente respeito, é uma atitude cívica que nós, penso eu, que temos que desenvolver e que muito favorece toda a sociedade. Barreiras culturais demoram mais tempo a ultrapassar. Dizem os números oficiais que em Portugal há cerca de 3.400 pessoas em situação de sem-abrigo. Um quarto estão no Porto. Cristian Georgescu tem 41 anos e já fez parte destes números, mas se foi no Porto que viveu sem teto, também foi no Porto que renasceu. Hoje é ativista e ajuda muita gente na mesma situação a mudar de vida. Por isso, convidámo-lo para nos explicar como é que o mundo vê os sem-abrigo e como é que os sem-abrigo veem o mundo. E ele disse logo que sim. Também convidámos a Alexandra Fiães, que é psicóloga na associação fundada pelo Cristian e que conhece bem a realidade da situação de sem-abrigo em Portugal. Muito boa noite aos dois. Muito obrigada por estarem connosco esta noite, para aproximarmos o nosso público deste tema, que é um tema que, na verdade, diz respeito a toda a gente, mas que muita gente pensa que está longe só porque nunca passou pela situação. Cristian, eu já vou querer saber muito mais coisas sobre a Saber Compreender, que é a associação que, entretanto, formou, mas primeiro eu acho que as pessoas querem saber a sua história. Veio da Roménia, é cigano, e isso são logo dois preconceitos que fazem de si uma pessoa com um rótulo na testa, não é? Veio da Roménia já adulto? Sim, estou cá há 9 anos. Há 9 anos? Sim, não estou há muitos anos cá, estou só aos 9. E o que é que o levou às ruas? Quando estava na Roménia já estava na rua ou foi a mudança para Portugal que ditou essa situação? Não, foi mais por causa que na minha terra não existe aquele tratamentos, para fazer tratamentos de opiáceos, não existe. E 2 amigos meus, do meu irmão, conhecia muito bem o Porto. E é aí que nós chegamos ao Porto. Porque o Cristiano consumia drogas? Já na Roménia? Já na Roménia. E queria sair dessa vida? Queria. E achou que no Porto iria encontrar uma solução? Achei. E depois, o que é que complicou a ponto de ter de ficar na rua? Foi uma opção ou foram as circunstâncias? Não foi uma opção, posso dizer que já estava escrito para acontecer isto, porque eu voltei outra vez às drogas aqui no Porto, e normal não havia com o que pagar a renda da casa, não? Naquela altura não era tão cara uma renda, há 9 anos atrás não era. Entrei outra vez no consumo e foi logo a parar à rua. Eu não tinha como pagar as despesas da casa, foi obrigatório, foi rua. E foi pela primeira vez na minha vida que eu fiz dormir na rua. E eu já vou querer continuar a saber disso tudo, mas Alexandra, entretanto, há aqui um ponto de partida para a conversa com a Alexandra, que é psicóloga, que trata de muitas destas situações, que é estas debilidades, estas condicionantes que levam muita gente à rua. Muitas pessoas pensam que é a falta de dinheiro que está na origem da situação de sem-abrigo, mas não é só, por exemplo, o consumo de drogas. Sim, na verdade existem uma série de fatores que conduzem as pessoas a uma situação de sem-abrigo. Eu posso dar vários exemplos, até para ajudar a desconstruir um bocadinho a ideia que as pessoas têm de é só o fator monetário. Não é. Acontece, por exemplo, a morte de um familiar e uma situação de luto que nunca é resolvida e a pessoa, por exemplo, é familiar de referência, a mãe ou o pai, e a pessoa fica sozinha e cai numa situação de sem-abrigo. O consumo de drogas, às vezes também aparece, o consumo de álcool, questões ligadas à saúde mental, divórcios.
há uma multiplicidade de fatores que conduzem as pessoas a uma situação destas. Exatamente por serem tantos os fatores que conduzem as pessoas a uma situação de sem-abrigo, é que a resposta tem que ser uma resposta complexa, integrada e que pense na pessoa nas diversas valências e não é só um problema de dinheiro, não é arranjarmos dinheiro e tirarmos a pessoa da rua, é pensar a pessoa em todas as suas dimensões e então vamos dimensão a dimensão ajudar a pessoa a sair da rua e este é um dos nossos objetivos, da associação, saber compreender, é ajudar na retirada da rua. Não é simplesmente pegar na pessoa, não, é todo um processo que tem que acontecer. E tem que ser muito bem alicerçado, porque senão não vai correr bem. Exatamente. Cristiano, quanto tempo esteve na rua? Posso dizer que eu volto de 2 anos mesmo rua. 8 meses de... Quando dizemos rua, falamos aqui de duas situações que podem ser distintas, não é? Sim, Sem pode ser. teto ou sem casa, porque as Sim. pessoas que não têm teto dormem mesmo na rua, nas alçadas dos prédios e tudo. As Sim. pessoas que sem casa têm normalmente um abrigo ou um albergue Sim. onde vão dormir, Sim. mas passam os dias na rua. Sim, E o Cristiano passou pelas duas situações? Pelas duas. Aliás, foi 8 meses rua, mesmo pedra, Sim. e foi mais de um ano e pouco, um ano e tal, foi casa abandonada. E depois foi para uma casa de inserção, graças ao meu mentor, que infelizmente hoje não se encontra entre nós, que foi o meu mentor que me implementou esta base de o ativismo e ajudar o próximo. Porque Mas, Cristiano, durante o tempo que esteve na rua, teve sempre vontade de sair daquela situação ou houve uma altura em que se acomodou e pensou, bom, esta vai ser a minha vida? Não, houve uma altura que eu me acomodei, porque eu estava a ver que sou eu e eu. E eu e o meu mundo. Sentiu-se sozinho, apesar de estar rodeado de outras pessoas na mesma situação que o Sim, Cristiano. mas não falava português, era muito diferente que eu não falava Pois. português, falava inglês. E a maioria falava francês, eu não falo francês, só entendo um pouco. Sim. Era o inglês que só de vez em quando que encontrava alguém e era muito difícil. Quando criávamos o nosso mundo, que o nosso mundo chama-se solidão, é muito diferente e muito difícil. Há muitos voluntários a fazerem trabalho com as pessoas em situação de sem-abrigo. Esse trabalho que nós vemos, as carrinhas que passam pelas ruas, é de facto um trabalho que ajuda as pessoas? No momento, sim. No momento, aquele momento. Pois, mas não é a tal resposta integrada de que falava a Alexandra. Não. O Cristiano precisou dessa resposta. Precisa. Portugal conhece-o muito, ou quem o conhece, lembra-se muito daquele título de quem disse que não era possível uma voluntária apaixonar-se por um sem-abrigo, não é? Esta história é a história do Cristiano. Portanto, Sim, de facto, houve uma voluntária que se apaixonou por si e ajudou bastante nesta situação. Mas há bocado estava a falar de um mentor que não era esta voluntária. Não, foi o meu mentor. Quem é que apareceu primeiro? Ele foi o meu mentor. Sim. Que foi tudo. É por isso que eu estou a dizer, eu estive a dizer no início, já estava escrito. É por isso que eu estou a dizer que estava escrito, porque... Acredita mesmo no destino? Sim, eu posso dizer que sim, acredito, porque ele em dezembro faleceu e depois, passando 2 meses, conheço a Dora. Foi assim, foi tudo ligado. Mas o que é que esse mentor fez por si? Como é que ele reparou em si? Como é que ele percebeu que tinha de o ajudar? Porque é que ele foi uma figura tão importante na sua vida? Porque eu gostava muito do trabalho que ele fazia. O que é que ele fazia? Porque para mim era uma coisa nova. Ele era um mediador de pares. Ele era um par, um verdadeiro par, que ele andava com uma mochila nas costas, cheia para fazer trocas de seringas, dar preservativos aos trabalhadores de sexo, para os consumidores dar a prata, diziam onde havia melhor, onde poder comprar a melhor droga. Era uma pessoa que eu gostava muito como ele trabalhava. Mas ele tinha passado por esse mundo, foi? Sim. Conhecia bem a realidade. E tinha conseguido sair. Não. Nem por isso. Não, ele assumiu que é consumidor e ele vai morrer consumidor e assim foi. Mas ajudava outras pessoas Sim, a tentarem sair. ajudou bastante. Foi uma das pessoas que posso dizer que revolucionou, um pouco revolucionou a cidade do Porto, no sentido das pessoas, da situação de sem-abrigo, estar em reuniões onde estão as outras instituições, as seguranças sociais e tudo. Ele revolucionou, posso dizer que revolucionou. Alexandra, de facto é preciso que alguém repare na situação, não é? E que alguém se chegue à frente para ajudar. E depois, então, aí sim, a ajuda integrada. Sim, é preciso que alguém repare e mais do que isso, aquilo que o Cristiano estava a falar há bocado é mesmo importante, porque não basta as equipas voluntárias chegarem à rua e darem uma sopa, ou darem um pão, ou darem... Isso é
é necessário, sim, mas não é suficiente, porque a pessoa continua na mesma situação. E É um conforto momentâneo, sim, não é? É uma resposta muito remediativa e no momento. E eu costumo dizer, nós temos voluntários, não é? E damos formação aos voluntários para eles poderem ir connosco para a rua. E em todas as formações eu digo sempre a mesma coisa, que é uma coisa tão simples e para mim é o mais complexo em tudo, que é o fundamental é fazer as pessoas sentirem-se pessoas. Porque aquelas pessoas que ali estão já não se lembram que são pessoas, porque ninguém as trata como pessoas. Já não se sentem assim. Já não se sentem pessoas. E acabam por, aquilo que o Cris estava a falar, acabou por sentir a solidão e estar sozinho e era ali o mundo dele e ok, eu estou nesta situação e eu nunca mais vou sair. Porque falta isto. Falta alguém chegar lá e dizer assim, olha, como é que tu te sentes? O que é que tu sentes? O que é que tu pensas? O que é que tu queres? Até mesmo nós, comunicação social, quando fazemos reportagem, normalmente não damos cara às pessoas em situação de sem-abrigo. Muitas vezes porque as pessoas também não querem dar a cara. Mas não contamos a história daquelas pessoas, não é? Sim. E nós, se calhar, a comunicação social também temos um papel nisso, não é? Certo. Humanizar. E muitas vezes a história que se conta é só tudo aquilo que para as pessoas é de alguma forma mau e marcante, Sim. que é eu caí assim porque eu comecei a consumir drogas e eu fiquei na rua e eu já roubei, e se calhar ninguém ouve o outro lado. E o resto, aquela pessoa não é só a sua situação naquele momento, é mais do que isso. E aquela frase que se ouve muitas vezes as pessoas dizerem que é quem está numa situação dessas é porque quer. porque quer. Já lhes foi oferecida muitas vezes ajuda, albergues, sítio onde dormir, mas as pessoas gostam de estar na rua porque é na rua que têm a sua liberdade. Como é que nós podemos É interpretar esta fundamental visão? desconstruir isso. Primeiro porque cada pessoa é uma pessoa. Eu conheço pessoas que estão na rua porque querem, efetivamente. E eu tenho que respeitar isso. Nós, no Saber Compreender, partimos muito de um pressuposto que é o máximo respeito pelas pessoas e pela sua dignidade. E se a pessoa quer estar na rua, ela tem esse direito. Agora, há muitas pessoas que estão na rua porque a outra escolha não é verdadeiramente uma escolha. Quando eu indico uma resposta àquela pessoa que para ela não é uma resposta ou que não lhe agrada, eu não posso partir do pressuposto que é mal agradecida ou é ingrata. E é preciso trabalhar muito isto entre os voluntários e os técnicos e as pessoas que estão em situação de sem-abrigo. Porque muitas vezes eu digo assim, indico, vais para esta casa ou vais para aquela e a pessoa não quer. Mas ela tem as suas motivações para não querer ir para aquela casa. Provavelmente as regras não se adaptam às suas necessidades. Por exemplo, nós temos pessoas que, para angariar algum dinheiro, para fazer o seu dia-a-dia, arrumam carros. Ora, se eu ponho uma pessoa a dormir em determinado local e ela tem que estar nesse local às 6 da tarde, eu estou a fazer com que ela, das 6 da tarde até à meia-noite, esteja a perder dinheiro. Não é? E é preciso haver aqui esta gestão de caso a caso, perceber quais são as necessidades daquela pessoa. Ou, por exemplo, se eu a fecho num sítio em que ela não pode vir fumar um cigarro ou consumir a dose necessária para se sentir bem, eu estou a pô-lo numa situação em que ou é isto ou é isto. E não é bem isto que se pretende. É toda uma gestão com a pessoa e motivá-la, não é, para ela sair da situação em que se encontra, mas também percebendo o que é que ela quer, de facto. Teve isto tudo, Christian? Teve esta motivação? Foi a Dora quem o motivou, quem lhe abriu estas portas? Sim, porque nós no momento quando queremos construir, reconstruir, dizendo assim, reconstruir a nossa vida, nós precisamos de alguém que nos empurra e tapa aqueles buracos que, de longo, estando na rua, ficam vazios. O afeto, aquela palavra amiga, não? Que às vezes neste mundo não tens, é só sobreviver. E eu posso dizer que para nós, eu falo para mim, adoro para mim o que eu fiz naquele sentido, aquele cuidado de me perguntar sempre se eu tomei a metadona, se eu fui falar com a minha técnica naquela altura, se eu fiz aquilo que era de fazer, que eu contava com ele, porque muitos... a nossa história começa a primeira vez como uma amizade muito próxima e depois foi evoluindo para amor, claro. É normal. E também tivemos o cuidado, um especial e ela e alguns dos nossos amigos, não ir àquela uma paixão platónica, uma paixão aquela, se me deixas eu vou e faço. Não, foi tirando que são daquela comunidade cigana, não? E que diga que o cigano tem muito a base da cultura, adaptei-me à cultura de uma portuguesa. Sim. Embora que eu já não estou a seguir há muitos anos, não estou a seguir aquela cultura cigana da minha terra, sim, mas está no meu sangue e no meu coração. Não posso dizer não. Mas a Dora foi um papel importante, posso dizer que foi aquele papel importante que naquela altura,
quando eu decidi sair daquela vida de consumos e deixar aquele mundo no qual estava-me a puxar mais, a Dora foi um papel importante. E depois eu posso criaram dizer- juntos a Saber Compreender, que é a associação que têm hoje, Sim. que ajuda pessoas em situação de sem-abrigo. Sim, foi uma mini ideia. Foi uma ideia sua? Sim, foi uma mini ideia, porque a Saber Compreender também tem um título que diz Um Sonho de um Sem-Abrigo. Sim. Porque eu vi muita falha em equipas voluntárias naquela altura, e não digo que ainda não há. E não é má vontade. Atenção, má não se vontade. pode confundir a falha com má Pois. vontade, porque as pessoas estão ali, estão a dedicar o seu tempo a ajudar os outros. Só que falta talvez, lá está, a tal rede integrada, não é? Sim, A multidisciplinariedade. eu nunca mas- digo que eles Claro, fazem alguma coisa mal. claro. Eu já defendi, vou defender sempre, e eles deixam família, deixam filhos, deixam mais pais em casa para ir dar, para ajudar. Nada Claro, contra. claro. Eu tiro o chapéu. Eu só sem disse dúvida. isto para quem nos está a ver, não interpretar mal o que estamos aqui a abordar, claro. Mas o que é importante é nós percebemos o que nós queremos. Uma equipa voluntária pode partir deste ponto. O que eu gostava eu de fazer, o que eu gostava eu de comer, o que é eu e eu. É aí que se faz que dás uma coisa à pessoa que está na rua. É por isso que, como o Alexandre esteve a dizer há um bocado, nós damos formação para os voluntários. E vocês também trabalham em parceria com a Segurança Social, portanto, Muito. a vossa rede Sim, trabalha sim, com sim, o sim. Estado, não é? Sim. Nós trabalhamos em conjunto. Estamos entregados na Empisa, no Núcleo de Planeamento para Sim. Pessoas de Situação de Sem-Abrigo, e estamos sempre presentes em todas as reuniões, porque para nós interessa a entregação da pessoa e a pessoa mudar de vida, ajudar a pessoa a mudar de vida, que é muito importante. Claro. E a minha cara, quando eu dou, é mais para mostrar às pessoas, aos portugueses, em geral, que estão na rua, que existe. E Sim. pode. E tem uma vantagem melhor do que o teu. Eu sou português. E pode sair da rua muito mais rápido. Que há oportunidades. Há. É por isso que eu estou a dizer sempre, é muito importante nós percebemos como eu quero ajudar aquela pessoa. Porque se nós não sabemos como vão ajudar aquela pessoa, só estou a dar um prato de sopa e eu digo, tu fico aqui, que depois para a semana vem, eu te trago mais uma. Ele fica naquela situação muitos anos. Que é muitos que estão há 10, 15 anos na rua. Na rua. É Já muito se esqueceram difícil. que são pessoas, era como É dizia isto. Alexandre. Nós temos de tratar pessoa por pessoa. Essa é provavelmente a maior dificuldade que quem vive na rua, não é? É a solidão, a perda de dignidade. Não é tanto o frio, que também deve ser difícil, e as condições adversas, mas é mais Sim. como a pessoa se sente. Sim. É por isto que para nós dentro da associação é proibido chamar doutor. Doutor, Sim, é proibido. tratam-se todos por tu e pelo nome. Sim. Não existe doutor. Queira ser doutor, vais para o hospital e... Olha, nós fazemos o mesmo neste programa. Não Sim. há doutores. Não há, aqui não há. E somos pessoas. Antes de tudo, somos pessoas. Antes de tudo, aquela pessoa que está deitada é uma pessoa. E nós temos de tratar como uma pessoa. E nós toda a equipa, quando vamos a rondas, nós não damos cumprimentar assim, nós damos abraço. Sim. Seja quem for. Seja o que acontece, não me interessa, eu dou abraço. Sim. Eu me estou-me a sentir bem dar aquela pessoa abraço. E toda a equipa dá abraços. Alexandra, é muito importante. a mudança de designação de sem-abrigo para pessoa em situação de sem-abrigo também tem aqui um papel importante. Eu não sei se já todos os portugueses se aperceberam disto, mas houve esta mudança no nome precisamente para mostrarmos às pessoas que é uma situação e que pode perfeitamente ser uma situação temporária, não é? Sim. Não é uma condição determinante para o resto da vida. Sim, não é uma condição determinante para o resto da vida por um lado, e por outro é para indicar a condição e não uma característica da pessoa. Estar na situação de sem-abrigo e não ser um sem-abrigo. É um bocadinho aqui esta distinção. Eu gostava só de agarrar um bocadinho no que o Cris disse há bocado, porque eu acho que é mesmo importante. Esta questão de desconstruir, e por isso é que nós viemos aqui, aceitámos o vosso convite, de desconstruir e chegar às pessoas, porque esta realidade é uma realidade de todos nós, e eu acho que todos nós, enquanto sociedade, temos um papel fundamental. Neste sentido, uma das nossas eixos de ação também, para além daquilo que o Cris estava a falar das rondas, juntamente com as pessoas, é irmos às escolas, porque, ok, então nós temos que começar e temos que partir do princípio. E indo às escolas e falar com crianças e elas perceberem que isto existe, isto é uma realidade, não é assim tão distante de nós e pode acontecer a qualquer um.
Claro. E começar desde pequeninos a ter esta consciência. E trabalhar com crianças é espetacular só porque nós Têm conseguimos muito ver... menos preconceitos que nós, não é? Exato, para além de terem muito Não. menos preconceitos, O Christian diz que ou não. os que têm desconstroem-se com relativa facilidade, o que acontece é, depois de desconstruídos, os miúdos querem fazer coisas. E Pois. eu nunca mais me esqueço de um Natal em que uma das professoras nos liga: olhem, eu perguntei o que é que eles queriam fazer no Natal, da atividade, e eles querem fazer compotas para entregar às pessoas em situação de sem-abrigo. E isto é extraordinário. Significa que o que lá fizeram teve frutos. Teve não é? frutos, não é? E depois as crianças chegam aos pais, não é? Sim. Falam aos pais e os pais... E nós acreditamos mesmo que nós conseguimos mudar o mundo e é assim. É pequenino e é um Sim, passinho as de cada crianças vez. podem ser grandes educadores, não é? Certo. Inverter o papel Inverter e serem o eles papel. os educadores. Alexandra, há bocado estava a ouvir o Cristiano falar sobre a reconstrução da vida. Eu acredito que uma das grandes dificuldades na reintegração de uma pessoa que passou por uma situação de sem-abrigo seja o mercado laboral. Portanto, é uma pessoa, lá está, em relação à qual a sociedade vai desenvolver preconceitos, porque já foi sem-abrigo, porque teve um problema de saúde mental ou tem, porque foi consumidor de drogas. Quer dizer, o acesso ao mercado de trabalho deve ser uma grande dificuldade para vocês, associações que têm a obrigação, o dever, ou pelo menos tentam reintegrar estas pessoas. Sim, nesse sentido, nós enquanto instituição, dizer isto antes de mais, nós tentamos funcionar aqui um bocadinho como ponte Claro. entre as pessoas em situação de sem-abrigo e as instituições, sejam elas Claro. um mercado de trabalho, ou a segurança social, ou outras, porque há aqui um gap, não é? Porque é difícil a linguagem. Ok, mesmo para nós, a verdade, e para as pessoas que nos estão a ver, a verdade é que às vezes nós vamos à segurança social ou às finanças ou uma instituição, preencha o papel de ser, nós ficamos na mesma, não percebemos nada do que é aquilo. Então, para uma pessoa que está na rua, ela vai perceber isso. Claro. Se calhar é preciso ajudar aqui um bocadinho esse processo. Então, nós tentamos funcionar como ponte, o mesmo para o mercado de trabalho, não é? Nós temos que, primeiro, sensibilizar as empresas de que há pessoas que viveram ou vivem numa situação de sem-abrigo e que têm capacidades e têm competências e que querem efetivamente trabalhar. E é preciso às vezes só dar uma oportunidade a estas pessoas. E elas surpreendem-nos. Está aqui o Cris, não é? É um exemplo Cris, disso. Como é que um romeno, voltamos ao mesmo, cigano, foi consumidor de drogas, foi sem abrigo e está a trabalhar? É querer. Ainda que na área. Sim, mesma. ainda na área, Ainda sim. que na área, sim. Mas está a É trabalhar. querer, é querer. Porque quando estás a dizer objetivos, o que é o objetivo vou ter eu neste ano? Sim. O meu objetivo deste ano é fazer isto e isto. O momento quando recebi uma chamada de um grande meu amigo, que também é meu colega, e perguntou-me: o que estás a fazer? Estou a dar uns treinos num projeto dos miúdos, não sei. E não queres trabalhar? Eu, what? Ok. Foi-me difícil tratar esta notícia que ele tinha-me a dar e depois fazer um currículo, juntamente com a Dora, com a Alexandra, com outros da equipa, tentaram ajudar a fazer um currículo que eu não tinha. Pois. E posso dizer que o momento quando me sentei na entrevista com o meu chefe, que também é colega de a parte de Empisa, que conheço o meu chefe há 5, 6 anos, desde quando ando neste mundo, eu não podia acreditar que isto está a acontecer. E posso dizer que esta instituição, eu posso dizer que tiro o chapéu, porque o motivo de dar a minha oportunidade, o meu amigo também foi igual. Ele também passou A pela instituição mesma... onde trabalha agora? Sim. E há um bocado de tempo foi contratado outra pessoa, mesmo que morava na casa. O que é que faz, Cristian? Eu sou vigilante, mas sou vigilante porque... Numa casa de acolhimento, não é? Uma sim, casa... sim, o albergue, Um albergue, Juntores sim. do Porto. Porquê? Porque a nossa profissão técnico, ou mediador, educador da paz, não era conhecida. E não podemos ser pagos pela nossa profissão. A nossa profissão nem existe. E só agora que eu saber compreender, começou a trabalhar juntamente com Lisboa, com a Empisa de Lisboa e com várias instituições de cá do Porto e de Lisboa, tentamos chegar a um consenso em qual denominamos o nome de educador da paz, ou técnico mediador da paz, ou whatever, é para nós sermos pagos pelo que é que nós fazemos, pelo nosso trabalho que fazemos, que o nosso trabalho é muito essencial. É como todas as profissões, há que resulta no início e há que não resulta no início. Eu aqui faço vários papéis.
E é o que eu mais gosto. E sempre que quando entro na associação, sou cristiano, vigilante, trabalhador e tento fazer o meu trabalho junto das pessoas que estão lá, que a maioria já conheço há muitos anos. E já me conheço há muitos anos, desde quando tinha 49, 50 quilos, agora tenho 100 e depois, quando saio da Associação do Trabalho, sou cristiano o presidente. Quando vou a rondas, sou o cristiano o par. Eu gosto muito de fazer, dividir. Porque eu e Dora, quando vamos às rondas, não é o casal Cris e Dora, não, é os colegas, que é muito importante separar as águas de tudo o que é que faz na vida. É muito importante. Christian, Alexandra, muito obrigada por terem estado connosco. Foi muito importante. Acho que ajudamos muitas pessoas em casa a perceberem e a aproximarem-se desta realidade. E vamos lá ver se conseguimos cumprir a estratégia nacional, não é? Temos que tirar todas as pessoas da situação de sem-abrigo até 2023, não é? Era esse o objetivo. Era bonito. Era bonito. Vamos também tentar contribuir. Hoje, esta noite, já demos o nosso pequeno contributo. Obrigada aos dois. Obrigada. De facto, há esta meta, promovida pela Presidência da República, até 2023, acabarmos com todas as pessoas em situação de sem-abrigo. Portanto, quando eu digo temos todos de criar soluções para as pessoas que vivem na rua e também criar condições para que não haja mais pessoas a entrarem nesta situação. Obrigada por terem estado connosco. Estamos de volta para a semana com mais um Pontos nos Is. Boa noite.